Seja mais uma vez bem-vindo ao História Viva. Prepare-se para mais uma fascinante viagem ao passado onde a história ganha vida. Recordamos mais uma vez que o História Viva tem apenas como objetivo dar a conhecer e convidar a aprofundar o seu conhecimento, sem formular quaisquer juízos de valor sobre as mais diversas personalidades históricas. Venha daí, se gostou do vídeo, meta like, subscreva o canal e divulgue. Estamos à vossa espera. Jacinta Marto era irmã de Francisco Marto e prima de Lúcia dos Santos e foi uma dos 3 pastorinhos que afirmou ter visto Nossa Senhora na Cova da Iria, em Fátima, entre 13 de maio e 13 de outubro de 1917. Nasceu em Aljustrel, freguesia de Fátima, concelho de Orém, no dia 5 de março de 1910. Segundo a sua prima Lúcia, durante as aparições, Jacinta via e ouvia, mas não se pronunciava. Contudo, afligia-se com o sofrimento dos pecadores, algo de que se havia apercebido na visão do inferno, que a levou a encher-se de compaixão por eles, entregando-se desta forma à oração intensa e a suportar sacrifícios, nomeadamente jejuando. Tal como seu irmão, Francisco Marto, adoece devido à gripe pneumónica, em outubro de 1918, tendo sido internada pela primeira vez no Hospital de Vila Nova de Orém, de 1 de julho a 31 de agosto de 1919, já depois da morte do seu irmão. No dia 2 de fevereiro de 1920 volta a ser internada, no Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, onde foi operada, vindo a falecer no dia 20 desse mesmo mês, a escassas semanas de completar 10 anos. Jacinta disse ter presenciado várias aparições de Nossa Senhora, durante a sua doença, em casa, na igreja de Fátima, no orfanato onde esteve antes de ser internada, em Lisboa, e por fim, no Hospital de Dona Estefânia. O cirurgião que a operou, Leonardo Costa Freire, que era ateu, descreveria anos mais tarde a paciência heroica com que Jacinta suportou o sofrimento. As palavras que ouvi dela durante a cirurgia foram apenas estas: "Oh Jesus, oh meu Deus!" O médico relatou ainda que o corpo de Jacinta, após a sua morte, cheirava a flores. Jacinta Marto, bem como o seu irmão Francisco, foram canonizados no Santuário de Fátima, no dia 13 de maio de 2017, ano do centenário das aparições, em cerimónia presidida pelo Papa Francisco. Tornaram-se assim os mais jovens santos não mártires da história da Igreja Católica. Francisco Marto era irmão de Jacinta Marto e primo de Lúcia dos Santos e foi um dos 3 pastorinhos que afirmou ter visto Nossa Senhora na Cova da Iria, em Fátima, entre 13 de maio e 13 de outubro de 1917. Nasceu em Aljustrel, freguesia de Fátima, concelho de Orém, no dia 11 de junho de 1908. Francisco Marto pastoreava com a sua irmã Jacinta o rebanho dos seus pais pela zona onde, juntamente com a prima Lúcia, viriam a testemunhar as aparições durante as quais podia apenas ver sem ouvir ou falar. Dizendo que queria dar alegria a um Deus que estava triste com os agravos ao seu coração, Francisco viveu intensamente a oração contemplativa. Para isso, passava horas seguidas em oração em frente ao sacrário, na igreja paroquial de Fátima, praticando ainda vários períodos de jejum. Francisco adoeceu no dia 18 de outubro de 1918 e acabou por falecer no dia 4 de abril de 1919,
vítima da gripe pneumónica que então assolava o mundo, a poucos meses de completar 11 anos de idade, na mesma localidade onde havia nascido. Tal como sua irmã, está sepultado na Basílica de Nossa Senhora de Fátima, local onde ambos foram canonizados no dia 13 de maio de 2017, ano do centenário das aparições, em cerimónia presidida pelo Papa Francisco, tornando-se desta forma nos mais jovens santos não mártires da história da Igreja Católica. Lúcia dos Santos era prima dos irmãos Francisco e Jacinta Marto e foi um dos 3 pastorinhos que afirmou ter visto Nossa Senhora na Cova da Iria, em Fátima, entre 13 de maio e 13 de outubro de 1917. Nasceu em Aljustrel, freguesia de Fátima, concelho de Orém, no dia 28 de março de 1907. As 3 crianças pastoreavam o rebanho no chamado lugar da Cova da Iria onde, segundo afirmavam com assertividade, testemunharam as aparições. A Lúcia foi dada ver, ouvir e falar durante as aparições, enquanto Jacinta podia ver e ouvir e Francisco podia apenas ver, sendo deste modo a escolhida para ser a divulgadora da mensagem de Fátima e da devoção ao Imaculado Coração de Maria, deixando numerosos escritos. A vida de Lúcia e dos seus primos transformou-se completamente a partir daí, não só porque acolhem os pedidos da Senhora, recitando diariamente o terço, fazendo sacrifícios, alguns deles dolorosos, pelos pecadores, mas sobretudo porque passam a ser constantemente interrogados sobre o que viram e acusados de mentirem e de inventarem tudo. As aparições terão ocorrido durante 6 meses, sempre nos dias 13, naquele local, começando em maio e culminando, a 13 de outubro de 1917 naquele que ficou conhecido como o Milagre do Sol. Os 3 pastorinhos de Fátima haviam relatado que na aparição de 13 de maio a Virgem Maria tinha-lhes prometido um milagre para o dia 13 de outubro, na Cova da Iria, de modo que todos pudessem acreditar nas suas aparições, o que atraiu multidão estimada entre 30 a 40 mil, segundo o repórter do jornal O Século, Avelino de Almeida, a 100 mil. Segundo estimativa de José de Almeida Garrett, professor de Ciências Naturais na Universidade de Coimbra. Ambos presenciaram o referido acontecimento. De acordo com as testemunhas que presenciaram o acontecimento da Cova da Iria, após uma chuva torrencial, as nuvens dissiparam-se no firmamento e o sol apareceu como um disco opaco, girando no céu. Algumas afirmaram que não se tratava do sol, mas de um disco em proporções solares, semelhante à Lua. Disse ser observável significativamente menos brilhante do que o normal, acompanhado de luzes multicoloridas, que se refletiam na paisagem, nas pessoas e nas nuvens circunvizinhas. Foi relatado que o pretenso sol se teria movido com um padrão de zigue-zagues, assustando muitos daqueles que o presenciaram. Muitas testemunhas relataram que a terra e as roupas previamente molhadas ficaram completamente secas num curto intervalo de tempo e também relataram curas inexplicáveis de paralíticos e cegos, e outras doenças não explícitas, em vários casos comprovadas também por testemunhos de médicos, embora existam também relatos de testemunhas que afirmaram não ter visto nem ouvido nada de anormal. Segundo os testemunhos, o milagre do sol durou aproximadamente 10 minutos. As 3 crianças relataram terem observado a Sagrada Família, São José, a Virgem Maria e o Menino Jesus, depois Jesus com Nossa Senhora das Dores, e por fim, Nossa Senhora do Carmo abençoando a multidão a partir do firmamento.
Durante aproximadamente uma década, a hierarquia católica mostrou-se céptica sobre as afirmações dos três pastorinhos. Foi só a 13 de outubro de 1930 que o bispo de Leiria tornou público, oficialmente, que as aparições eram dignas de crédito. A partir daí, o Santuário de Fátima ganhou uma expressão internacional. Lúcia dos Santos, após a última aparição, recolheu a um convento primeiro ao postulantado das Irmãs Doroteias, em Espanha, e por fim tomou o hábito da Ordem das Carmelitas Descalças, recolhendo à clausura, onde permaneceu até à sua morte. Na aparição de 13 de junho, Nossa Senhora terá dito: "A Jacinta e o Francisco levo-os em breve, mas tu ficas cá mais algum tempo." Quase 88 anos depois, no dia 13 de fevereiro de 2005 vem a falecer, sendo sepultada no Carmelo de Santa Teresa, em Coimbra. O seu processo de beatificação continua aberto e em fase de análise.